Alô? Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria cumprimentar e congratular-nos com o senador Paulo Paim, senador Humberto Costa, pela apresentação dessa sessão. Agradecer à senadora Ana Rita, presidente da comissão, por acolher esse tema, que acho que é um tema bastante complexo e importante nos dias atuais na sociedade brasileira. Eu vou aproveitar o tempo e vou tentar ser mais sucinto, né? E tentar colaborar no sentido de uma sugestão em termos de como essa questão poderia estar sendo enfrentada, né? A meu ver, assim, nesses últimos 3 anos, desde que eu assumi no Ministério da Saúde, nós estamos numa situação bastante confusa na sociedade em termos desse debate, né? E eu andei refletindo sobre como é essa questão. Então, em termos metodológicos, né, eu acho que vou tentar apresentar aqui. Nós temos hoje uma questão, quando se fala de drogas, né, uma dimensão que se trata da questão de, vou falar, comércio, né? Um debate, uma relação que é comercial. Comércio legal e ilegal é um debate. As consequências sociais do comércio. Isso tem a ver com economia. Isso tem a ver com como se promove processos de acumulação de capital, não capital, distribuição, comércio, né? Então, essa é uma discussão. E os efeitos disso. E isso é importante porque quando a gente analisa, né, por aspectos isolados, a gente tem maior clareza do entendimento. Depois, o difícil é a gente encostar os outros temas. Então, quando a gente pensa do ponto de vista comercial, há inúmeros economistas que defendem, por exemplo, e essa é uma das posições em relação à legalização, né? Porque eles veem mais benefícios econômicos do que prejuízos, né? Existem inúmeras demonstrações econômicas nesse sentido de que uma sociedade se beneficiaria a mais se legalizasse o comércio do que manter ele ilegal. Mas esse é um raciocínio neste canal estrito, né? Existe outra dimensão, que é a questão da violência, né? Que é o que incomoda maiores partes da sociedade, maiores parcelas da comunidade, particularmente da comunidade mais pobre, particularmente da comunidade mais vulnerável, né? Hoje, no Brasil, nós temos indicadores precisos, né, de quem morre pela violência. Hoje são os jovens negros que são mortos em quantidades absurdas, né, proporcionalmente em relação a qualquer lugar do mundo, né? Então, o tema das drogas está ligado à questão da violência, mas também nós temos que colocar isso com clareza. A violência não é uma consequência das drogas, ela é um fenômeno correlacionado, né? Por quê? Aí é que começa a se complicar, porque está ligado com a disputa comercial, né? Não é a droga que aumenta a violência, é a disputa comercial sobre as drogas, sobre os pontos de venda que aumenta a violência, né? Então, essa é uma questão importante, porque isso traz luz sobre o debate assim, como é que nós vamos estar pensando o problema da violência se ela está ligada na verdade, a questões econômicas, né? E um terceiro eixo, um terceiro vertente do debate é sobre as consequências, a relação dos indivíduos no consumo de drogas e a relação com a sociedade, né, dessas pessoas, que nós vamos estar discutindo na relação a isso faz mal para as pessoas, para os indivíduos que consomem, não consomem, e uma pessoa que usa droga, que relação que ele estabelece com seus pares, com as suas pessoas, com o seu entorno, né? Que não é simples, né? Ela é tendencialmente problemática, mas são temas distintos. Agora, uma coisa que é clara, né, e vai se tornando um consenso, inclusive mundial, né, é que essas 3 dimensões, o comércio, a violência e os transtornos, eles estão apoiados num tema geral, que é a questão da desigualdade, né? Então, tanto a questão comercial, quanto a questão da violência, quanto a questão do consumo de substâncias, né, está ligado, e a consequência do consumo de substâncias está ligado num tema geral da desigualdade social, né?
O Escritório das Nações Unidas para Crimes e Drogas tem tem um documento muito interessante que correlaciona violência, drogas e AIDS, né? E aponta para os 3 problemas, né, que é o foco desse Escritório das Nações Unidas, políticas de vida sustentável são essenciais para que se tenha eficácia, né, nas ações específicas. Quer dizer, a ação específica de droga, a ação específica de violência, a ação específica para o tratamento de AIDS, para o enfrentamento da AIDS, ganham eficácia só quando você também trabalha uma política ampla de sustentabilidade da vida, né? Ou seja, o enfrentamento da desigualdade. E esse é um alerta interessante, porque assim, para o Estado que investe, né, de forma separada e isolada, né, acaba gastando recursos que se perdem ao longo do tempo porque falta esta base de sustentabilidade. Tá? Acho que essa é uma lógica importante que a gente precisa começar a clarear, né? Aperfeiçoar, melhorar o debate, eu acho, clarear as dúvidas em relação a essas dimensões, né? Desenvolver, avançar no debate dimensão por dimensão, sem tentar se perder, né? Porque o debate é complexo. Quando um argumenta economicamente, o outro puxa para o campo chamado da saúde. O outro começa a falar da saúde, o outro puxa para o campo da violência. E aí fica uma conversa de, né, a retórica é sempre de destruição do argumento do outro, mas não de enfrentar essas questões reais em cada dimensão, né? Então, acho que essa é uma questão de metodologia para o debate que acho que é importante para que a gente possa realmente avançar, né? E não dizer, ele levanta o argumento econômico, o outro diz, não, mas isso não serve porque tem problemas no campo da violência. Aí eu começo, não, mas a violência se resolve, não, mas isso tem consequências no campo comercial, esse é problemático, não é problemático, né? Então, as estratégias do debate têm sido muito pouco produtivas por causa dessa dinâmica. Então, essa é uma questão de método. E eu acho que vai ficando mais do que evidente a discussão da desigualdade como uma questão fundamental. Para não ficar, e vou aproveitar, então, a dica do senador Humberto Costa, vou comentar, então, o que vem acontecendo em São Paulo nos últimos 2 meses e meio, né, que é chamado Programa de Braços Abertos, né? O que acontece em São Paulo? Eu vou colocar em termos, para não ficar falando especificamente de prefeituras, o Estado, né? O Estado entra em relação com uma parte da comunidade que está marginalizada e ocupando, né, de forma ilegal e atrapalhando a vida dentro de um bairro da cidade. Eles fizeram uma pequena favela numa rua e ocuparam o quadro inteiro. O Estado dialogou com essas pessoas, fez uma enquete sobre quais as necessidades daquelas pessoas. E colocou-se moradia, trabalho, proteção e curativos, né? O Estado fez uma reunião grande com eles e fez um acordo. Vocês desmontam seus barracos e nós lhe ofereceremos um local digno, decente para morar, né? Vocês querem trabalho, nós vamos criar frente de trabalho. Uma das questões também é educação, oportunidade de educação. Então, e a terceira coisa que foi ofertada são alguns cursos de formação, cursos de aprimoramento profissional. Essa relação permitiu que a favelinha que tinha ali na Rua Elvésia fosse desmontada pelos próprios moradores. Eles mesmos desmontaram com o apoio da prefeitura e foram ser acolhidos em hotéis, né? A prefeitura negociou com os pequenos hotéis da região que eles estariam sendo acolhidos nesses hotéis. Então, a prefeitura, né, paga o hotel, garante alimentação, oferece uma frente de trabalho na qual as pessoas recebem R$15 por dia. O pagamento é semanal, né? Atualmente tem em torno de 380 pessoas que estão nesse programa, que deixaram as ruas e que trabalham de forma irregular, assim, uns trabalham muito, outros trabalham pouco, mas assim,
mas vem sendo mantido constante a frequência, no sentido, não é todo dia que trabalha muito, mas vem se mantendo. E esvaziou, primeiro, a rua foi esvaziada, né? Assim, voltou a ter circulação, tá certo? Primeiro, interesse geral da sociedade. A sociedade abriu a circulação na cidade, ali naquela rua. Havia um receio de que o que eles vão fazer com esse dinheiro, né? Na primeira semana, o pagamento foi feito na sexta-feira, e a expectativa é de que eles iam correr, né, para as bocas consumir droga. Para surpresa de todos, a corrida foi para supermercado, cabeleireiro, coisas assim, foram comprar roupa, chinelo, bermuda, shampoo, as moças foram shampoo, perfume, e todos falaram assim, mais um pouquinho eu guardo para usar droga, tá? Mas para mostrar assim, primeiro, a questão, tem discernimento ou não tem discernimento? Né? A relação dentro dos hotéis, óbvio, sempre tem bate-boca, não sei o que, porque em todo lugar tem, né? Mas não houve nenhum problema maior e aos poucos foram se acomodando, né? Vem se entrando numa rotina, então vive como hotel mesmo, eles entram, dormem e tal, sai, deixa a chave, volta, né? Todo mundo é identificado. Tem eu estive lá 2 vezes já, é bastante estável o processo. E mais impressionante, a tendência de todos os usuários é dizer assim, olha, eu fumava 20, 25 pedras por dia, hoje eu estou fumando 4, 5. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando, não tem por que fumar. Quando eu estou comendo, não tem por que fumar. Quando eu estou fazendo outra coisa, não tem por que fumar, né? Isso é uma constante geral, assim, reduziu-se a 1/5, né, o que estava se consumindo antes. E o próprio, aqueles que não aderiram, que não estavam na rua, o fluxo, chamado, né, eles chamam de fluxo, um núcleo de uso, comércio, troca, assim, reduziu-se a 1/10 do que tinha 2 anos atrás, né? O que é interessante? Se a gente fizer o cálculo, a questão, tentando fazer uma somatória, né? Esse programa custa R$ 1.100 por mês para a prefeitura, com comida, moradia, né? Por pessoa, R$ 1.100. É mais ou menos, por exemplo, o que o Ministério da Saúde paga se fosse internar numa comunidade terapêutica, ou é próximo daquilo que a Senad paga. Qual é a diferença? Desses R$ 1.100, R$ 450 vai direto para o bolso do trabalhador, né? Com esse recurso, com esses R$ 450, ele transita pelo bairro e comercia, e participa da vida comercial. Uma cena interessante, o cara falou assim, olha, antes eu tentava pedir água e eles me expulsavam do bar. Hoje eu passo e me oferecem café, porque eu estou vestido de uniforme, eu trabalho, tá, me reconhecem como pessoa, né? E eu tenho dinheiro para comprar também. Uma parte do recurso que a prefeitura paga desses R$ 1.100 vai para os donos dos hotéis, claro, né? Ou seja, reativou um comércio de uma forma legal, né? Que aqueles hotéis lá estavam todos ilegais, chama assim, sem registro, não pagam imposto para prostituição, para droga, para isso, para aquilo. Esses hotéis, né, muito populares foram legalizados e organizados. Vou encerrar. Essa aritmética, né, pelo mesmo custo, né, primeiro, as pessoas já estão há 2 meses e meio nesse processo, né, e vem se mantendo estáveis. Interessante, as 2 primeiras semanas ninguém queria tratamento, não. Tá? Além de curativo, cortar unha, sei lá, coisas muito simples, ninguém quis tratamento. Na 3ª semana, 60% das pessoas estavam em tratamento psicológico, médico, psiquiátrico, nesse sentido, estavam buscando atendimento e tal. E a pesquisa mostrou, foi feita uma enquete,
desses 380, eles nunca tinham sido acessados, de fato, não tinham aceitado, na verdade, nenhuma abordagem sanitária. Assim, embora houvesse equipes de rua, consultório de rua e tal, eles recusavam atendimento. Hoje, né, depois de... Bom, já faz mais tempo, mas os dados atuais eu não tenho. Com certeza, assim, na quarta semana tinha 60% estava em tratamento, voluntariamente, né? Então, eu acho que é um exemplo, né, de uma ação concatenada de diversas, dessas que pega essas três dimensões: a questão do comércio, a questão da violência, a questão dos transtornos, do cuidado, né, e, fundamentalmente, toma como base o enfrentamento de uma questão da desigualdade. A pesquisa que a Senad trouxe, desenvolveu nos últimos 3 anos, o Vitor deve comentá-la, aponta exatamente para isso, né? A maior parte das pessoas que hoje consomem drogas nas ruas, né, que chama alvo da nossa preocupação maior, né, que traz maiores problemas para a nossa sociedade, no seu perfil socioeconômico é de extrema desvantagem, né? Pessoas que não conseguiram terminar o ensino fundamental, pessoas que nunca tiveram qualificação profissional, né, que estão separados dos seus grupos familiares há muito tempo, né? Então, traduzindo, pessoas de baixa empregabilidade, pessoas de muita improvável, né, contratualidade com a sociedade, né? Então, vou encerrar com isso. Eu acho que a grande estratégia que o Estado brasileiro teria que ter, né, para enfrentar essa questão da desigualdade destas pessoas é fazer esta equação. Nós precisamos ser capazes de criar condições de contrato social para quem não tem essas condições. Ou seja, para quem tem, vou usar uma terminologia assim, para quem tem muito pouco capital, né, que tipo de contrato a gente é possível fazer? Só é possível fazer um contrato com muito pouca exigência, né? Se a gente eleva a exigência, a pessoa rompe o contrato e a gente marginaliza novamente, né? Porque o mecanismo é esse. Então, a única forma da gente recuperar, de fato, né, uma relação social estável, como disse, sustentável, é criar dispositivos onde as pessoas possam participar de relações contratuais que sejam cumpríveis, né? Que as pessoas tenham condições de cumprir. Bom, então, finalizando assim, a questão da moradia. Eles moram em hotéis populares, simples, não tem nenhuma proposta de propriedade, de comprar, financiar, não. É assim, uma relação contrato diário quase, né? Trabalha, respeita regras mínimas e paga a prefeitura que está pagando, mas na verdade é tirado do pago geral, né? Trabalha poucas horas, 4 horas por dia só, né? Se falta, e esse foi um debate interessante lá no grupo que desenvolvia, a primeira tendência foi dizer assim, não, se faltar tem que descontar, né? E depois do debate falou assim, se faltar a gente tem que ver por que faltou. Porque supor que as pessoas têm as mesmas práticas, disciplinas, condições psíquicas e físicas de que nós temos, né, de aguentar um ritmo de trabalho regular, tal, é um equívoco. A gente tem que supor ao contrário. Se não veio, é porque ele, antes de mais nada, porque lhe falta condições. Então vamos ver quais as condições que está faltando. E não partir imediatamente para a punição. Então, é assim que as pessoas não estão abandonando essa relação, né? Falta um dia, falta outro, assistente social, o psicólogo vai conversar, por que aconteceu, por que isso? Não consegui, não dormi, fui ver minha mãe, coisas do gênero assim. Então, resumindo, eu acho que é isso. Nós precisamos pensar políticas, né, que enfrentem a desigualdade e enfrentem a desigualdade de forma inteligente, de forma capaz de ser, como eu disse, trazer de volta para a relação social, para a relação de contrato, né, para a relação de responsabilidade, que é a única forma de garantir a liberdade das pessoas.